Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos partilhar um pouco da palavra de Deus que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, dos versículos 17 ao 22. Vamos pedir a graça de Deus para revelar em nós a sua misericórdia e que Ele possa nos dar a graça de perseverar na oração e na sua santa palavra. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado diante de governadores e reis, de modo que darás testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregares, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falará, mas o Espírito Santo do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Que a graça de Deus seja plena em nossas vidas, para que esta palavra dê muitos frutos. A graça de Deus que celebramos hoje também, um grande mártir na vida da nossa igreja, Santo Estevão, que testemunhou verdadeiramente a graça de Deus em sua vida, que testemunhou verdadeiramente com a própria vida os ensinamentos que o Senhor os deu e deu a ele. E assim ele foi tão profundo na sua vida, foi tão profundo a mudança que aconteceu na sua vida, que ele se entregou à morte por causa desta palavra, para defender esta palavra, para defender este ensinamento na sua vida. A graça de Deus é assim também para cada um de nós. Quando esta graça que vem pela sua palavra é transformadora em nossa vida e nós nos deixamos transformar por ela, as perseguições também chegam até nós. Porque é assim que se levanta o inimigo de Deus para combater contra aquele que o derrotou. Pois ele pode até se levantar para combater, mas ele já é derrotado. Mas mesmo assim ele é teimoso e se coloca de novo em combate. Mas a graça de Deus é maior em nós. As perseguições vêm porque somos testemunha, aqueles que testemunham a palavra de Deus. Verdadeiramente. Os ensinamentos que o Senhor nos dá, verdadeiramente são testemunhados com a nossa vida, e essas perseguições vêm para nós. Mas também vem a graça de Deus, que estará a combater ao nosso favor. Porque Ele mesmo nos diz: quando será apresentado aos reis, aqueles que os perseguem, aos pagãos, e eles o açoitarem, e eles os bofetearem, e eles os massacrarem. Não se preocupeis com o que falar. Porque não é vós que vai falar, mas é o Espírito de Deus que estará a conduzir a tua voz, o teu pensar, o teu agir, o teu falar, para ser a graça de Deus, que é a força daquele que acredita nele. A graça de Deus que é a força daqueles que se colocam na linha de frente em batalha.
É a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus que nos conduz neste momento. Mas para isso é preciso que nós nos entregamos por completo a esta graça. Que possamos nos entregar fielmente a este amor, buscando ardentemente lutar contra o pecado, lutar contra as coisas que nos afastam de Deus, lutar contra aquilo que desagrada ao coração de Deus, para que nós tenhamos completamente esta graça em nossas vidas, para que seja o Espírito Santo de Deus que fale em nós, para que seja o Espírito Santo de Deus que conduza os nossos gestos, os nossos atos, o nosso olhar. Que seja o Espírito Santo de Deus que venha fazer em nós, dar-nos testemunha e até orarmos por aqueles que nos perseguem, como fez Santo Estevão, no ato do seu apedrejamento, no ato da sua morte. Ele pediu a Deus por aqueles que o perseguiam, intercedeu por eles, para que eles pudessem também se converter, para que eles também pudessem encontrar o amor de Deus, para que eles também pudessem encontrar a graça de Deus em suas vidas. E ele diz: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E a graça de Deus entrou no coração daqueles que aceitaram esta graça. Por isso, meus irmãos e irmãs, possamos pedir pela intercessão de Santo Estevão, que deu a sua vida pelo amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que também tenhamos esta força, que também tenhamos essa audácia de sermos audaciosos com a palavra de Deus. Que sejamos esses homens e mulheres que possam lutar para que esta palavra seja um sinal da graça de Deus em nossas vidas. E que possamos testemunhar verdadeiramente com as nossas vidas o amor que Ele revela a cada instante em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que desça sobre nós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo.